Continuando, então. É necessário que a gente tenha um ponto de referência, né? Então, uma vez que a gente já viu aqui, e que a gente já, vamos dizer, ou se convenceu, ou incorporou, né? Se apropriou desse conhecimento associado a quanto que mede, né? Quanto mede 1 centímetro e que em 1 centímetro cúbico, né? 1 centímetro na altura, um na largura, um no comprimento. E partindo da informação prévia de que isso corresponde a 1 ml, essa correspondência é muito importante que ela faça sentido na nossa cabeça. Então, eu tenho que mentalizar, que procurar raciocinar. Quanto que mede mesmo 1 ml? 1 ml é grande, pequeno? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Um vidrinho de 15 ml. Está vendo que ele é pequenininho? Então, veja, 1 ml é 15 vezes menor que isso. Então, 1 ml cabe em 1 centímetro cúbico, que é 1 centímetro nessa direção, 1 centímetro nessa, 1 centímetro nessa. Então, é isso que a gente tem que, esse conhecimento que a gente tem que se apropriar. Da mesma forma que 10 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, né? Que é também conhecido como 1 decímetro cúbico. Onde que está o 1 decímetro aqui? Então, assim, ó, se eu tenho 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 é o décimo. Então, 10 vezes 10 a menos 2, que é o 10 centímetro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro nessa direção, 1 decímetro nessa direção e 1 decímetro nessa outra direção. Isso equivale a 1 litro. Então, 10 centímetros. É isso que a gente tem que raciocinar. 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. 1 litro. Ou 1 metro cúbico. 1 metro. Numa dimensão, 1 metro na outra, 1 metro para cima. 1.000 litros. A gente tem que se apropriar desses conhecimentos para poder fazer as conversões. Então, aqui eu trouxe um exemplo de conversão entre litro e metro cúbico, que são unidades diferentes do exemplo anterior. Então, são unidades relacionadas, né, a unidades básicas diferentes. A unidade de volume como litro, a unidade de volume como comprimento ao cubo. Nosso exemplo aqui é quantos ml tem em 10 metros cúbicos? Aí sua cabeça já tem que começar a trabalhar. ml é o pequenininho. 1 metro cúbico, lembra? 1.000 litros. Então, ainda tenho 10 metros cúbicos, né? 10.000 litros. Como que eu devo raciocinar? Como é que eu devo fazer essa conversão? Tem mais de uma maneira de fazer, tá? E nesse contexto, o que é obrigatório? Ambas para a mesma unidade. Então, eu tenho que representar ou eu jogo tudo, né, para o comprimento ao cubo, e aí eu tenho que pegar e trabalhar o ml, converter ele para metro cúbico. Como que eu faço? Então, eu vou no ponto de referência. Eu sei que o 1 ml é 1 centímetro cúbico. Isso, um ponto de referência, você tem que conhecer. Aí eu vou escrever agora o centímetro cúbico como metro cúbico. Como é que eu faço? Então, eu tenho que me lembrar que é 1 centímetro nessa direção, 1 centímetro nessa e 1 centímetro nessa. Então, esse cubo aqui, ele se refere ao centi e ao metro. Não é só ao metro. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar, fazer dessa maneira, ó. O 1 é esse 1 aqui. O centímetro, eu até coloquei entre parênteses para destacar. O centi é 10 a menos 2, metro. E aí eu elevo ambos ao cubo. Não é só o m que vai ao cubo, não, né? Então, aqui, como é que eu elevo 10 a menos 2 ao cubo? Tem que multiplicar. 10 a menos 6. E aí, metro cúbico. Porque o metro, sim, é só botar o 3 aqui em cima. Agora, a outra quantidade, que é o 10 metro cúbico, já estava em metro cúbico. Então, eu divido agora a maior pela menor. O 10 metro cúbico pelo 10 a menos 6 metro cúbico. Então, esse 10 a menos 6 metro cúbico é o centímetro cúbico, que é o ml. Então, dá 10 a 7. Faço ambas para litro.
Eu pego quem que ainda não está na unidade básica do litro? É o 10 metros cúbicos. Essa daqui já está, simplesmente está multiplicada por 10 a menos 3 litros aqui. Então, essa já está em litro. Essa eu tenho que converter para litro. Então, o que eu sei? Aí volto para o ponto de referência. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Logo, 10 metros cúbicos. Então, ó, simplesmente eu vou trocar o M a terceira, ele vale 1.000 litros. Onde está o M a terceira? Eu boto 1.000. Então, tem que vir multiplicando pelo 10. Então, é 10.000 metros cúbicos. Agora, o ml, tem que trocar o mzinho por 10 a menos 3. Aí pronto, já está as duas em litro. Divido a maior pela menor e obtive o mesmo 10 a sétima. O que falta agora para a gente fazer? Então, agora falta, em estequiometria, aparece muito e é muito importante que a gente tem que ter clareza dessas outras grandezas aqui, que a gente chama apenas de massa, que na verdade é a massa macroscópica, é aquela massa que eu leio na balança, é aquela massa de uma quantidade visível, uma quantidade macroscópica quer dizer visível a olho nu, né? O que é a massa atômica? Massa atômica é a massa correspondente a um átomo do elemento. Então, cada elemento químico vai ter a sua massa atômica. Por quê? Porque ele tem diferentes quantidades, né, de prótons e nêutrons, que são e elétrons, né? Que principalmente os nêutrons, prótons e nêutrons são os que conferem maior massa. A massa molar é uma massa macroscópica correspondente a 1 mol. Então, o que é 1 mol? É 6 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a 23 átomos. Esse menos aí que escapou é o erro clássico que os alunos tendem a cometer. O mol é um número muito grande, então pode ter esse menos. Então, até quando sai um ato falho, você pega e aproveita para trazer para o contexto do aluno e chama atenção para um erro que ele não pode cometer. Então, 1 mol é uma quantidade de coisas. Você pode ter 1 mol de qualquer coisa. Por analogia, ele vai na mesma direção da dúzia. Todo mundo sabe que uma dúzia tem 12. Se eu falar 2 dúzias, é igual a falar 2 moles. Quando eu falo 2 dúzias, todo mundo sabe que é 24. Então, se eu falar 2 moles, 2 moles tem 2 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa, né? Então, 1 mol é uma quantidade. A massa molar é uma massa macroscópica correspondente a um conjunto de 6 vezes 10 a 23, porque a massa molar se refere a 1 mol. Então, a chamada quantidade de matéria ou número de moles, ela expressa quantos moles tem na nossa amostra. Então, se 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, se tiver 3 vezes 10 a 23, tem meio mol. Só que a gente trabalha o mol, a quantidade de matéria, não diretamente lidando sempre com as quantidades. A gente, nos cálculos, a gente usa a massa correspondente a 1 mol. Então, se eu digo que 1 mol de água, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, pesa 18 gramas, a gente vai, é mais usual trabalhar com a massa. Então, se eu tiver massa macroscópica, se eu tiver 36 gramas de água, eu tenho 2 moles. Se eu tiver 9 gramas de água, eu tenho meio mol, tá? Então, a gente usa como referência a massa associada a 1 mol, tá? Então, aqui tem um exemplo. 1 mol de alumínio pesa 26,98 gramas. Ou seja, ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Se eu dividir essa massa total pela quantidade de átomos, eu acho a massa de um átomo. E usando aquele truque de multiplicar por 1, eu posso converter de grama para quilo, né? Sendo que eu não vou fazer 10 a 2 vezes 10 a menos 2, como eu fiz lá com o centímetro. Como eu quero que apareça quilo, que é 10 a terceira, eu faço o truque com 10 a terceira e 10 a menos 3, tá? Então, por enquanto é só isso. Tchauzinho.